Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Diário da Noiva. Roda a vinheta, eu tava ensaiando o dia que eu ia falar isso, esse dia chegou. Bom, e esse primeiro episódio eu queria fazer com vocês um flashback, um remember de tudo até aqui, desde quando eu fui pedir em casamento, e contar um pouco pra vocês da organização, no estilo de casamento que nós estamos pensando. Voltando lá pro dia do pedido de casamento, agosto de 2021, tem vídeo aqui no canal do dia, vou deixar linkado pra quem não viu ou pra quem quiser rever. Foi um dia muito especial e eu tenho ele registrado aqui. Quando eu pedi a Daniela em casamento, eu tava num momento muito importante da minha vida, as coisas finalmente estavam dando certo pra mim. E eu quis simbolizar esse momento com um pedido, com algo especial e que a gente se lembrasse com carinho pro resto das nossas vidas. Foi 100% surpresa pra mim. A gente não costumava conversar sobre o casamento. A gente brincava, aquelas brincadeiras de casal, assim, um dia a gente vai casar, quando a gente casar. Eu organizei tudo certinho, eu acordei muito cedo para pedir a mão dos pais dela, porque foi algo que eu sempre falei que eu ia fazer. Eu usei o primeiro pagamento da minha empresa, usei todo o caixa naquela época para comprar o anel. E a única coisa que eu não me organizei foi financeiramente, pensando lá no futuro, né? Porque eu pedi ela em casamento, mas e o casamento? Até porque nós namorávamos há 2 anos quando o Pedro me pediu em casamento, então não era algo que pra mim ia se concretizar. Eu não pensava assim que ano que eu ia casar, ainda estava na faculdade, ainda estou na faculdade, porém agora no último ano. Eu não tive aquela fase que eu vejo algumas meninas brincando, fazendo a unha pra viagem, porque vai que ele me pede em casamento. Tanto que minhas unhas não estavam feitas no dia, tava desse tamanho o alongamento. Mas o que importa foi o momento. Então não teve unha feita, eu não tava esperando por nada. Eu fui com uma calça jeans um pouco mais arrumada, porque ele me falou que eu ia gravar uma publicidade pra pousada. Algumas vezes a gente até achou que tinha se precipitado, mas o pedido naquela época foi muito importante, porque foi a partir daquele dia que a gente começou a se organizar financeiramente e guardar o dinheiro pro nosso casamento. E aí quando a gente voltou de viagem, a primeira coisa que a gente fez, assim, foi criar uma conta onde nós dois pudéssemos guardar o nosso dinheiro. A gente sabia que a partir do momento que a gente decidiu casar, independente da cerimônia que a gente fosse fazer, o estilo de festa, teríamos gastos. E até então a gente não tinha isso de guardar dinheiro para nada, porque a gente não tinha planos ali concretos, escritos já. É muito bom ter meta, porque quando a gente tem meta a gente cresce profissionalmente e graças a Deus hoje a gente tem condição de fazer uma coisa que a gente sempre sonhou. Talvez ele tivesse me avisado antes, a gente tivesse feito uma reserva, daqui a um tempo a gente vai casar, vamos começar a juntar um dinheiro e tudo mais. O pedido não teria sido 100% natural e 100% surpresa como ele foi. E um pensamento em comum que a gente compartilha como casal é que a gente sabia que a partir do momento que a gente decidiu casar, a gente decidiu fazer festa, a gente teria que bancar isso. A gente não podia esperar que os nossos pais fossem bancar como uma minha festa de 15 anos, por exemplo, que foi um presente dos meus pais. E não por orgulho de, eu não preciso de vocês. Mas é aquilo, nós somos adultos hoje e dar um presente, ajudar é uma coisa. A gente queria poder ir lá, assinar o primeiro contrato e saber que a gente ia conseguir pagar por aquilo. Mas claro que nesse meio tempo tiveram alguns surtos, alguns pensamentos de acho que não vai dar certo, acho que a gente não vai conseguir. E a gente sempre tinha muito medo de dar o primeiro passo. Por mais que a gente sabia que a gente estava ali, a gente estava focado, a gente pensava, e se a gente contratar isso e ver que não vai dar e ver que a gente não vai conseguir? E aí no ano passado, se eu não me engano, no começo do ano, o Pedro falou, mês que vem a gente vai fechar a igreja. Teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, que teve um dia que a gente saiu para um barzinho, que a gente já estava meio cansado de economizar. E eu peguei e falei assim, vamos tomar uma para desestressar, para, sei lá, descontrair. E aquele dia que era só uma descontração foi muito importante também, porque foi um dia que eu peguei e falei para ela que depois de um mês, na primeira semana de maio, a gente ia fechar a igreja e eu consegui cumprir com essa palavra, graças a Deus, não deu tudo certo. E foi a primeira coisa que a gente fechou do casamento. A gente não sabia por onde começar, por onde dar o primeiro passo, mas a gente sabia que a gente tinha que dar, porque senão a gente vai ficar para sempre com medo e esperando bater tal meta, vamos esperar bater tanto, e aí nunca ia acontecer. E aí que eu já começo a compartilhar com vocês qual vai ser o estilo do nosso casamento. Não sei como, por um consenso comum, a gente sabia que a gente queria a igreja, não foi difícil escolher. É engraçado que a gente nunca chegou num consenso de que a gente ia casar numa igreja, nunca teve essa discussão, pra falar a verdade.
Eu sempre quis, ela sempre quis. Acho que um dia eu virei pro Pedro e falei, você tem vontade de casar na igreja? Ele falou, eu tenho. E eu falei, eu também. Então é isso. E a gente decidiu aí que a gente queria a cerimônia na igreja. Então no ano passado a gente foi na igreja, marcamos uma data que não é a data oficial, porque a gente ainda não tem o espaço. Mas a gente queria colocar lá, tinha como alterar e pagar. A gente precisava começar por algum lugar. Não teve muita escolha, eu achava a igreja linda, me senti em casa, então eu falei, tem que ser essa daqui. E o Pedro concordou também. A gente não tinha muita ideia de valores de casamento, a gente não sabia quanto custava fazer uma festa. E aí no ano passado eu fui convidada a ir no evento e era em um espaço de eventos, casamentos, festas. E eu comentei com o Pedro. Ele falou assim, vamos marcar pra gente fazer um orçamento, a gente ter aquele primeiro choque, né? Ele brincava, vamos lá levar um choque de realidade de quanto vai custar essa brincadeira. E aí a gente saiu de lá assim, precisamos guardar mais dinheiro. Se é o estilo de festa que a gente vai querer, a gente já tinha definido que queríamos igreja. Depois da igreja, a gente queria uma recepção com uma festa. O estilo do nosso casamento, acho que ele vai se encaixar no estilo tradicional. Igreja mais salão, recepção dos convidados. E sobre fazer a festa de casamento, eu acho que reflete bem um traço muito em comum que eu e o Pedro temos como casal, que é gostar da festa, gostar de reunir pessoas, de comemorar com as pessoas, ter família, amigos por perto. Eu sempre gostei, sempre gostei de uma festa, de uma bagunça. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer festa independente de ser com família ou com amigo. Eu sempre gostei de juntar o máximo de pessoas possível e eu acho que a ideia da festa surgiu daí. É uma coisa nossa, é uma coisa que a gente gosta. E eu acho que nada nos representaria melhor do que celebrar a nossa união em uma festa com as pessoas que a gente ama, até tarde da noite. É muito assim, a nossa cara. E eu acho que vai ser muito fácil organizar essa festa com a Daniela, porque a gente é muito parecido em muitas coisas. E eu tô sendo bem maleável, pra falar a verdade, tudo que ela quiser eu vou tentar fechar e a gente vai tentar conquistar juntos. Eu quero que seja um momento muito importante para ela. A gente queria muito que o casamento fosse esse ano. A gente tinha até marcado a data ainda esse ano lá na igreja, quando a gente foi marcar. Mas a gente entendeu que as coisas realmente são no tempo de Deus. E aí a gente colocou a mãozinha na consciência e pensamos, vamos com calma? É tanta coisa para resolver, além do casamento em si. E a decisão de adiar o casamento veio porque eu sabia que ela queria morar junto depois que a gente casasse. Sempre foi um consenso entre nós dois que eu só sairia da minha casa, da casa dos meus pais, depois do casamento. E é uma coisa muito particular, assim, minha, eu tenho essa vontade. Eu sei que algumas pessoas falam que é legal fazer um test drive, ver como que é a vida do casamento, antes do casamento, mas não é a minha vontade. E se eu fui homem de pedir a mão dela pro pai dela, eu também deveria ser homem de tirar ela da casa dela, do jeito que era e os pais dela queriam. Então, a gente vai casar e no dia seguinte a gente vai estar na nossa casa. Esses são os planos, né? E esse ano vai ser o ano mais importante, assim, da minha faculdade. Eu tenho estágio obrigatório pra fazer. E a gente ia acabar fazendo uma loucura casando esse ano. Ia ser muita dor de cabeça, talvez eu não aproveitasse a fase, como todo mundo fala, aproveita que é muito gostoso, é muito legal essa fase de ver as coisas, de contratar, de visitar fornecedor. E aí a gente falou, não, vamos colocar pro ano que vem. Então a gente ainda não tem a data oficial, isso nós teremos provavelmente no próximo episódio, que é quando a gente vai ver o espaço. A gente viu que tem casais que fecham com 2, 3 anos de antecedência, às vezes a data que a gente quer não tem mais, então vai ser uma questão ali de conversar e ver disponibilidade. A gente não pensa em fazer um casamento para 1 milhão de pessoas, enorme, mas também não pensamos em fazer um mini wedding, então esse já não é um estilo de casamento. Minha família é bem grande, só que eu e o Pedro já estabelecemos algumas coisas, como proximidade, pessoas que conhecem o casal e não só eu ou só o Pedro. E são algumas coisas ali que a gente vai aprendendo, vai ouvindo as pessoas falando que é legal colocar. Não temos um número exato para quantas pessoas nós vamos fazer, mas a gente tem ali uma média que eu converso melhor com vocês mais pra frente. Um outro ponto que nós já decidimos para o nosso casamento é que a gente descobriu nesse mundo de noivos que hoje em dia muitas empresas oferecem uma solução completa, o que eles chamam de solução completa. Na época dos meus 15 anos, eu fechei ali tudo separadinho, espaço em um lugar, buffet, um outro fornecedor, decoração de um outro fornecedor, mas eu não tinha ouvido falar até então. Essas empresas oferecem essa solução completa, que é basicamente o básico que você precisa para uma festa acontecer, que é o espaço, decoração, buffet, se eu não me engano, DJ. É o básico, assim. É claro que você pode acrescentar algumas coisas, tanto na decoração quanto na culinária. E a gente achou isso uma mão na roda. Eu não tenho muita experiência com festa, a única festa que a gente fez foi a minha festa de 15 anos.
Então sair atrás de cada fornecedor talvez seria bem complicado pra gente, ainda mais que eu tô na faculdade ainda, o tempo não tá muito a meu favor. Então a gente já decidiu que vai ser uma empresa que ofereça essa solução completa. Eu achei isso bem interessante e foi algo que a gente descobriu recentemente. Bom, eu acho que foi basicamente isso. Acho que conseguimos resumir o que aconteceu nesse 1 ano e meio, desde quando eu fui pedir em casamento. No próximo episódio, eu já vou deixar o spoiler aqui pra vocês. A gente vai escolher um lugar e marcar a data do nosso casamento. Na quinta-feira, semana que vem, a gente já tem o nosso encontro marcado. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais essa fase da minha vida. Eu acho que vai ser muito legal compartilhar tudo com vocês. Vou deixar no Instagram passando aqui alguns detalhes a mais. Eu posso compartilhar tanto lá no Instagram quanto no aplicativo vizinho, mas sempre farei questão de trazer em primeira mão, completo, aqui pra vocês. Um beijo enorme e até o próximo episódio.